Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 25. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Emmanuel comenta na lição 103, Caminho, Verdade e Vida, estima do mundo. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes ornam o caráter, guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhe conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebe que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem o veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não deve esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Mais uma vez a preocupação de Emmanuel chamar nossa atenção para o que a gente vai esperar dos nossos amigos aí de caminhada, das pessoas que têm o contato com a gente aí no mundo, que o mundo vai estar cobrando da gente sinais que a gente não tem condições de estar dando agora no momento. E ele vem dizer, ó, Jesus recebeu aquilo que todo mundo sabe na história. O que não recebem todos aqueles que são os seus aprendizes fiéis. Vão receber pedrada mesmo, vão ter que aprender a lidar com essa dor da pedrada e continuar o seu serviço o tempo todo. Ele vem chamando a atenção de que alguns ainda caem no equívoco de desejar a estima, desejar a conquista da confiança das pessoas que estão ao redor. Quando, na verdade, a gente vai entender que aquele que entendeu bem o trabalho do Cristo, ele não tem que esperar nada, absolutamente nada em troca. Ele tem que simplesmente servir, fazer a parte dele. Vai ver que algumas pessoas podem até ter um reconhecimento, mas os reconhecimentos, na grande maioria das vezes, eles são ainda falseados pelos preconceitos que a gente tem aqui. Por exemplo, normalmente se admira muito aquele palestrante que sabe falar bem, mas que muitas das vezes esse palestrante que sabe falar bem não mete a mão no trabalho mesmo como deveria e sabe articular bem as palavras e tem lógica às vezes na colocação de suas palavras, mas não ainda dedicado ao trabalho. E muitas das vezes aquela pessoa que é aquele anônimo, aquela pessoa que não sabe falar direito, mas que não para de trabalhar incessantemente, é ele que toca todo o trabalho mesmo de uma casa, como a gente está vendo agora nesses dias, um companheiro lá na nossa casa, ele sozinho está indo lá para pintar, para limpar, para lavar, ele tem o tempo para isso, tudo bem, está aposentado, mas muitas outras pessoas poderiam estar fazendo a mesma coisa e somente algum grupinho pequenininho está indo lá para se predispondo a fazer esse trabalho. Teve um grupo aí também, de maneira anônima, que durante todo o período da pandemia esteve lá presente para preparar o serviço da obra social, receber as doações, ir nos mercados, cheio de máscara, de álcool, aquele terror que estava no início da pandemia, mas nunca deixaram de fazer. Foram lá e depois montaram as cestas, botaram as bolsas, entregaram para as pessoas, organizando fila, com medo do Covid. E essas pessoas são anônimas e ninguém vai ter o conhecimento delas. Aí na doutrina espírita, como em qualquer outra doutrina, vai ter aqueles que se preparam e se dedicam ao trabalho mais público. Por exemplo, Chico Xavier acabou sendo um deles, porque Chico Xavier, quando completou 100 livros, no final da década de 60, livros psicografados, ele foi autorizado por Emmanuel a participar de alguns programas de televisão e aí ganhou muito mais notoriedade do que tinha antes, porque até antes eram matérias
de jornais, daqui a pouco não, começou a se ver a imagem dele, né? E as pessoas querem ter essa fama, às vezes, desconfiando de que essa fama pode ser o caminho da ruína para ele, porque ou pode alimentar a vaidade, o orgulho dessa pessoa, ou então vai descobrir as chagas que todos nós temos em nossa alma e vai publicar, deixando bem exposto para todo mundo, porque sempre, sempre, até quem não tem chaga, como foi o caso do Cristo, esteve aqui entre a gente, o Cristo, os discípulos, o povo da época falava: quem é esse glutão, esse beberrão? Dizia que ele bebia demais, que ele comia demais, que ele vivia. Falavam absurdos do Cristo, né? Porque o Cristo estava sempre nas mesas. Ele disse que não vinha para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. Mas essa anotação está lá no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus. As pessoas falavam isso do Cristo. E o que não vão falar de cada um de nós? Então, a gente tem que estar preparado para não ter essa preocupação, né, de reconhecimento. E outra coisa, ele até fala aqui para a gente, esse reconhecimento, somente os vultos destacados, ou seja, nas vanguardas financeiras ou políticas, eles têm essa prerrogativa, mas na maioria das vezes isso vem para a derrocada deles mesmo, né? E depois ele coloca aqui para a gente, ó, se Jesus foi chamado de feiticeiro, Jesus, crucificado como malfeitor, e foi colocado em sua amorosa missão para o madeiro, que não deve esperar nós, qualquer aprendiz sincero, né? Eu me lembro de uma vez, a gente tem um trabalho na nossa casa que esse ano vai voltar, se Deus quiser, porque a pandemia não deixou acontecer durante 2 anos. Mas sempre no mês de dezembro são 1.600 crianças mais ou menos inscritas para receber o presente de Natal. E uma vez, a gente buscando os padrinhos, e a gente recebeu afrontas, a gente recebeu: vocês estão querendo fazer o quê? Vocês estão querendo aparecer? Né? E inclusive utilizando alguns adjetivos que para a gente, como diz no Evangelho, Jesus falava para a gente, né? Sacudir a poeira das sandálias. E isso, sacudir a poeira das sandálias, é não guardar mágoa, é continuar o trabalho que você tem, não guardar nenhum rancor e segue em frente, continua fazendo o teu trabalho. Mas a gente vai encontrar muita ingratidão, pessoas que não têm ainda condição de reconhecimento, porque a fome, principalmente, ela não deixa a pessoa ter muito raciocínio. Então ela pode te agradecer enquanto ela saciou um pouquinho a fome, mas daqui a pouco, muito breve, daqui a um decurso de algumas horas, a fome vai estar de volta batendo, e essa pessoa, se você não receber de novo aquilo que recebeu antes, ela antes agradeceu, agora vai maldizer. E pode maldizer. Então é normal isso, esse desespero humano. Aliás, quando a gente passa pelo desespero também, a gente sabe que quando dói na gente o negócio é muito mais complicado. E às vezes a gente precisa passar pela dor para aprender a respeitar e até ajudar o outro, respeitar a dor do outro e ajudar o outro. Mas ele bota aqui para a gente: o discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras. Eu quero fazer uma grande coisa pelo espiritismo ou pela minha religião no Brasil e no mundo. Cuida da sua casa, faz o trabalho da sua casa, porque a sua casa tem a responsabilidade geográfica de estar atendendo as pessoas que vierem procurar. Cuida da tua casa, você já vai estar fazendo pelo mundo inteiro. Mas as pessoas querem ter um reconhecimento, e esse reconhecimento é que vai trazer ruínas muitas das vezes. A gente só lembra, por exemplo, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que termina com uma rainha da França falando: meu Deus, que vergonha quando chego aqui e encontro no mundo espiritual aqueles que eram meus súditos, mas muito superiores a mim. Eu que tenho que pedir ajuda a cada um deles. E começa a mostrar para a gente o quanto fez a falta para ela o reconhecimento dos verdadeiros valores aqui da Terra. Então, vamos fazer o nosso trabalho, vamos trazer o sentimento para o nosso peito, vamos estar aliviando a dor das pessoas que estão aqui perto. A gente está promovendo a nossa felicidade, está promovendo a nossa continuidade no trabalho aqui também, no bem, está promovendo esse contato mais próximo com os espíritos que estão com essa missão de trabalhar para o Cristo. Assim a gente vai encontrar o nosso caminho de felicidade, assim a gente vai estar cumprindo a nossa missão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel,
pela reflexão.